Bom dia. Jesus ressuscitou. Realmente morreu por nós, mas não ficou preso no madeiro, na cruz, nem mesmo esquecido num túmulo gelado, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. Feliz Páscoa para todos. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus, lembrando um dos muitos episódios da aparição de Jesus a alguns de seus discípulos. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Dois discípulos caminhando para Emaús, voltando para casa, para suas ocupações, e tem um encontro com Cristo ressurreto, mesmo sem saber a princípio ser o próprio. Um texto bem conhecido e muito interessante. Lucas 24, quero ler com vocês neste momento. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Deus, te damos graças pela oportunidade da tua palavra lida. Te damos graças, ó Deus, pela verdade da ressurreição, porque Jesus está vivo no nosso coração. Não faz parte apenas da história, de uma lembrança, mas com certeza da nossa realidade diária. Louvado seja o teu nome, que o teu Espírito ilumine nossos corações para entendermos e para vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantas coisas fazem arder o nosso coração, fazem queimar o nosso coração, incendiar o nosso coração? Uma grande paixão, um grande empreendimento, uma viagem, uma realização pessoal, a concretização de um sonho. Quantas coisas têm feito arder o nosso coração? Nós podemos dizer que essas coisas que fazem arder o nosso coração envolvem várias áreas da nossa vida. A área afetiva, emocional,
com um romance, com um amor, com um relacionamento querido, com um relacionamento próximo. Também podemos dizer que a parte física, a realização pessoal, de estar bem de saúde, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos nos nossos dias. Talvez o lazer, a conquista de uma vitória, um jogo, uma competição. Talvez na parte financeira, um grande empreendimento, a compra de algum bem material, a realização de um sonho, enfim, muitas áreas e muitas coisas podem fazer arder o nosso coração. Mas vem uma pergunta para nós que é muito importante com relação a esse texto. Quanto tempo o nosso coração não arde pelas coisas de Deus? Quanto tempo nós não nos emocionamos mais com a leitura da palavra de Deus, ou com as nossas orações, ou com o milagre de Deus na nossa vida, ou com o testemunho de uma pessoa a respeito dos feitos e das obras de Deus? Quanto tempo faz que nós não nos alegramos com as coisas de Deus? Veja o verso 32 do texto que nós lemos. Um discípulo diz ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? Eles questionavam um ao outro e diziam: será que o nosso coração não ardia, não queimava? Essa é a tradução de arder aqui, é queimar com fogo. O nosso coração não ardia, não queimava quando Jesus nos expunha as escrituras, quando ele pregava para nós, quando ele falava a respeito das coisas de Deus. Será que o nosso coração não tem mais ardido pelas coisas espirituais? Temos caído no comodismo, no conformismo das situações. Temos deixado a nossa fé esfriar e temos, infelizmente, nos acomodado com a coisa de Deus, com as coisas de Deus. É muito triste quando isso acontece, mas muitos têm deixado os anos da fé causar este mal, trazer este prejuízo ao seu relacionamento com Deus. Levam a vida com Deus em banho-maria, às frias, morno, como disse Jesus no livro de Apocalipse. Esse texto nos desafia a aquecer o nosso coração com relação às coisas de Deus. E o texto nos dá pelo menos 4 ações ou reações que devemos ter diante das aparições de Jesus aqui depois da ressurreição, diante do nosso relacionamento com Jesus, para que o nosso coração possa arder. A primeira nós vemos no verso 21, que diz assim: um discípulo dizendo a Jesus: ora, nós esperávamos que fosse ele, referindo-se a Jesus, quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia em que tais coisas sucederam. A primeira coisa que deve fazer arder o nosso coração é crer e colocar a nossa esperança num Jesus Cristo vivo. O discípulo dizia para Jesus, mesmo sem saber que era ele, que Jesus havia morrido, e eles estavam tristes porque já havia 3 dias que ele tinha morrido, e agora eles estavam voltando para casa, estavam voltando para suas ocupações, estavam voltando às suas tarefas, às suas atividades, porque não tinham mais esperança de que Jesus estivesse entre eles, porque já havia 3 dias que ele tinha morrido. Quando a nossa esperança está colocada nas ofertas deste mundo, nas coisas deste mundo, com certeza a nossa esperança é limitada, é fraca, é pequena e não vai alcançar de maneira nenhuma nem a nossa fé e muito menos a presença de Deus. Colocar a nossa esperança nas ofertas do mundo, como, por exemplo, o dinheiro, o poder, prazer, as nossas conquistas, que têm o seu valor, que têm a sua importância, não desprezamos essas coisas. Espero em Deus que tenhamos sempre saúde, trabalho, emprego, por toda a nossa vida. Mas a pergunta fica: quando nós colocamos a nossa esperança no dinheiro, será que vamos ter para sempre? Será que vamos ter o nosso emprego para sempre? Será que sempre vamos ter saúde? Será que sempre teremos a estabilidade da nossa vida, o controle de todas as coisas? A nossa esperança não pode estar limitada no aqui e no agora. Paulo diz isso com clareza quando ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a nossa esperança tem que estar muito além daquilo que nós estamos vendo, daquilo que é presencial, daquilo que é palpável. Os discípulos estavam tristes porque Jesus havia morrido e já fazia 3 dias que ele tinha morrido e não havia mais esperança para nada.
A nossa esperança não pode estar num Jesus preso a um crucifixo. Como nós temos na imagem aqui atrás, a cruz está vazia. Você não vai encontrar Jesus preso numa parede, preso num crucifixo. Jesus está vivo. E quando a nossa esperança é colocada num Jesus vivo e não num Jesus morto, num Jesus preso na cruz, ou um Jesus esquecido num túmulo frio, a nossa esperança, com certeza, além disso, está colocada na presença do Senhor, na eternidade. Então, a nossa esperança tem que ser colocada em Jesus Cristo que está vivo. Aleluia! Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa, da verdadeira Páscoa cristã. Então, em primeiro lugar, arde o nosso coração colocar a nossa esperança no Jesus vivo. Em segundo lugar, o nosso coração também deve arder quando nós cremos na Escritura, na palavra de Deus. E aí dos versos 25 a 27, nós vemos a exposição de Jesus, a preocupação de Jesus em pregar àqueles discípulos a respeito da sua história, da sua morte e também da sua ressurreição. Nós lemos assim no texto, Jesus dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou a pregar a palavra de Deus. Ele pegou o Velho Testamento e foi expondo a esses discípulos, profeta por profeta, começando por Moisés, ensinando a respeito da sua vida, do Messias, do seu sofrimento, da morte, da ressurreição, e aqueles discípulos conseguiram entender com a razão, mas não a princípio com o coração, porque o coração deles ainda não ardia por essas coisas. Então nós precisamos deixar o nosso coração arder pela palavra de Deus. Não é um livro apenas. Se diz muito, infelizmente, que a Bíblia é papel e papel aceita qualquer coisa. Isso pode ser para muitos, é real para muitos, infelizmente. Mas nós que cremos, que temos Jesus como a nossa viva esperança, nós temos a certeza, a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e de conduta, é a que nos conduz à vida eterna. Como Paulo diz para Timóteo, essas verdades te apresentam o caminho da salvação que é Jesus Cristo. E nós não podemos abandonar, deixar de lado essas escrituras. Alguns verbos devem estar presentes na nossa vida com relação às Escrituras: ler, meditar, estudar, crer, praticar, pregar a palavra de Deus. As Escrituras são palavras de vida eterna para nós, o que nos traz esperança, o que nos traz certeza, o que dá resposta para as nossas perguntas, o que é solução para os nossos problemas. A palavra de Deus, ela tem que ser sempre viva esperança para nós. Portanto, crer na Escritura faz arder os nossos corações, porque nós olhamos para a história do passado e olhamos servos e servas de Deus, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, e nós encontramos nas Escrituras inspiração para a nossa vida, para que a gente caminhe, para que a gente conduza a nossa vida dentro desses princípios sagrados. Eu tenho certeza que a Bíblia é, de fato, palavra viva para todos nós, que traz discernimento para todas as coisas. Ter a palavra de Deus como guia e orientação para nós, para a vida cristã, de fato é a esperança e a certeza que nós temos de uma vida melhor. Portanto, a segunda coisa que faz arder o nosso coração é crer nas Escrituras, é crer na palavra de Deus. Não deixe que a história fria ou a letra morta seja um desmotivador da sua vida com Deus, mas entenda a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra do Espírito Santo para o seu coração. Portanto, que o Senhor nos ensine e nos instrua por meio da palavra. A palavra de Deus também tem que aquecer nosso coração. A terceira coisa que faz aquecer e arder o nosso coração, que nós lemos no texto, é viver em comunhão com Jesus. Veja o que diz os versos 28 a 30. A viagem parecia estar chegando ao fim para os dois discípulos, mas Jesus fez menção de continuar. Então os discípulos, diz o texto, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção, Jesus menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Os discípulos chegaram ao seu destino, a casa que eles estavam de caminho de viagem, mas Jesus fez menção de continuar. E os discípulos disseram: já é tarde, entra, fica conosco, passa a noite aqui e amanhã você continua a sua viagem. Disseram aquele viajante que eles não sabiam quem era, apenas tinham alguma afeição, porque sabiam que aquele homem conhecia muito bem das Escrituras e expunha muito bem da palavra de Deus. E a terceira coisa que ardia o coração, que deveria arder o coração daqueles discípulos, deve arder o nosso coração, é viver em comunhão com Jesus. Eles fizeram um pedido: fica conosco, Senhor, fica conosco. Infelizmente, muitos tentam se afastar de Jesus, principalmente em determinadas situações. Reverendo Ortiz conta uma história muito interessante, uma ilustração muito interessante. Ele diz, questionado sobre quanto tempo ele passava com Jesus, ele responde com esta ilustração. Ele diz assim: suponhamos que eu vá à sua casa na segunda-feira cedo, bata na sua porta e insista com você, toque a campainha e você não atende. Eu ponho o ouvido na porta e eu vejo que a televisão está ligada, que há barulho dentro de casa. E eu ainda me intrometo a mexer na maçaneta, a porta está aberta e eu entro para tentar conversar com você. Você está sentado tomando um café, assistindo um jornal, e eu tento puxar conversa com você e você não me responde. E depois você levanta e vai para o trabalho, vai para as suas atividades, e eu tento conversar com você, puxar conversa e você não me responde. E você vai para o almoço e volta para o trabalho, e volta para casa, e eu do seu lado tentando conversar, e você não fazendo a mínima de que eu estou ao seu lado e tento conversar contigo, tento puxar algum tipo de diálogo, de conversa. E assim vai durante a semana inteira. E quando chega domingo, você me encontra na igreja e diz: ó, pastor, que alegria poder te ver, como foi a sua semana? E eu viro para você e digo: interessante, passei com você a semana inteira, tentei conversar com você a semana inteira, todos os dias da semana, e você não deu a mínima para mim, e agora chega no domingo, você quer me procurar e conversar comigo? Quantas pessoas têm agido assim com Jesus? Quantas pessoas têm tido esse tipo de relacionamento com Jesus? Ele está do nosso lado 24 horas por dia, tenta conversar conosco a todo momento, tenta ouvir o nosso pedido, o nosso desejo, manter uma comunhão conosco, e nós não damos atenção a Jesus, nós não queremos ficar com Jesus. E no domingo pegamos a nossa Bíblia, colocamos embaixo do braço e vamos até a igreja, e ali nós queremos ter uma comunhão com Jesus. Infelizmente, há muitos crentes agindo dessa forma. Esses discípulos tomaram uma decisão, mesmo sem saber que eram Jesus. Figuradamente, isso para nós é muito importante. Fica conosco, Senhor, todos os dias, todo momento. E não apenas o fica conosco, mas eles estenderam isso, que era comum para qualquer anfitrião, e principalmente para o judeu, que tinha este amor, este carinho pelos viajantes. Era muito comum isso, eles eram muito hospedeiros, a palavra de Deus aconselha muito a isso. Diz no verso de número 30, que eles colocam a mesa para Jesus, sem mesmo saber que era Jesus. Eles colocam a mesa e eles sentam para comer. Então, estar à mesa representa intimidade, representa comunhão. Então, eles não apenas convidaram Jesus para entrar, para ter um diálogo, para ter uma comunhão, para ter uma conversa, mas eles colocam a mesa para Jesus, eles sentam à mesa, o que implica em comunhão, em intimidade. Portanto, a terceira coisa que deve fazer arder o nosso coração é ter comunhão com Jesus, é viver intimidade com Jesus, não aos domingos e ignorando Jesus todos os dias da semana, mas em todo momento, em todo instante, em todo lugar, durante toda a semana, nós temos comunhão com Jesus. É isso que Ele quer conosco, viver em intimidade, em comunhão. Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, é ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus e com Jesus. Esta é a experiência que tem que fazer arder o nosso coração. A quarta e última coisa que eu destaco no texto, que tem que fazer arder o nosso coração, é ter os nossos olhos abertos por Cristo Jesus. Veja o verso de número 31.
depois que eles comeram juntos, ou antes de comer mesmo, né? Verso 30 diz que Jesus tomou o pão e abençoou. E com certeza esta imagem ficou muito gravada no coração de todos os discípulos durante todo o ministério de Jesus, porque era este o procedimento de Jesus. E o verso 31 diz: então lhes abriram os olhos e reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Nota que interessante, assim que Jesus ora e abençoa aquele alimento, diz a palavra que eles reconheceram que era Jesus, os seus olhos foram abertos. Outra coisa que tem que fazer arder o nosso coração é ter os nossos olhos abertos por Jesus. A palavra diz que o diabo cega o entendimento de muitos que são dele, para que não compreendam a verdade da palavra de Deus, a mensagem de salvação, a pregação do evangelho. Ele tem feito isso até os dias de hoje, tem cegado o entendimento, não tem deixado com que muitas pessoas tenham visão da espiritualidade, da vida com Deus. Mas diz a palavra que quando nossos olhos são abertos por Cristo, nós passamos a ter a visão diferente das coisas do mundo. O mundo passa a não ter o mesmo valor e significado, porque Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Os bens materiais têm o seu lugar, mas com certeza nós temos a consciência de que tudo é passageiro, a nossa própria vida é passageira e o nosso verdadeiro valor e significado está em Cristo Jesus. Quando os nossos olhos são abertos por Cristo, nós passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, na certeza e na confiança de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando os nossos olhos são abertos por Cristo, nós começamos a pensar e a buscar nas coisas que são lá do alto, porque as coisas daqui da terra são como que coisas passageiras. Nós somos estranhos, nós somos peregrinos, nós somos passageiros dessa terra, porque a nossa pátria está no céu, de onde Cristo está, e um dia virá nos buscar. Quando os nossos olhos são abertos por Cristo, Ele desvenda para nós todos os mistérios da palavra, todo o mistério de uma nova vida com Cristo Jesus. Aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos por Cristo e eles passaram a enxergar aquele viajante, aquela pessoa que passava pelo caminho, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhor, como o grande profeta, como o sumo sacerdote, como o Messias prometido, como o Cristo vivo e ressurreto. Quando os nossos olhos são abertos por Jesus, o nosso coração arde pelas coisas de Deus. Portanto, nós podemos dizer que o nosso coração deve arder pelas coisas de Deus, nosso coração deve queimar pelas coisas de Deus, quando nós colocamos a nossa esperança num Cristo vivo, quando nós cremos nas Escrituras, quando nós vivemos em comunhão com Jesus, quando nós temos os nossos olhos abertos por Cristo Jesus. Jesus é a nossa única esperança. A palavra de Deus é de fato guia e orientação para as nossas vidas. A nossa comunhão diária com Cristo deve ser intensa e temos a visão espiritual das coisas de Deus dadas por Cristo Jesus. Eu termino esta palavra com 2 desafios. Se você já conhece Jesus Cristo como vivo e ressurreto e o tem como Senhor e Salvador, pense nessa palavra. Deixe que as coisas de Deus queimem seu coração, ardam seu coração, que você sinta prazer, alegria pelas coisas de Deus, que a palavra de Deus seja de fato o alimento diário seu, a comunhão com Cristo seja um momento de prazer no seu dia a dia, que nós tenhamos o nosso relacionamento aquecido pelo Senhor a cada momento. Portanto, que as coisas da vida sejam, na verdade, experiências com Deus e não apenas mais fatos que aconteçam. Se você já aceitou Jesus na sua vida, se você já tem Jesus no seu coração, volte a ter aquela alegria do seu primeiro encontro com o Senhor. Nas palavras do salmista Davi, no Salmo 51, torna, Senhor, a trazer a alegria da tua salvação. Aqueça novamente o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus vivo e verdadeiro. Esse é o primeiro desafio. Você que conhece a Jesus, torne o seu coração a Cristo e novamente sinta a paixão pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora o segundo desafio é para você que está ouvindo essa palavra e ainda não experimentou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não teve o seu coração aquecido por Jesus, não tem o seu coração ainda ardendo pelas coisas de Deus. Abra seu coração, faça uma oração neste momento, pedindo para que Jesus entre na sua vida, para que você tenha uma experiência diferente com Jesus do que você teve até agora. Quem sabe Jesus para muitos ainda está preso num crucifixo na parede. Talvez para muitos ainda Jesus é uma página da história, uma pessoa importante, com grandes ensinamentos, mas não deixa de ser uma página na história. Tem uma experiência diferente com Jesus. Ore para Ele neste momento, abrindo o seu coração, para que Jesus entre na sua vida, para que Ele possa fazer com que as coisas tenham um valor diferente, um significado diferente. E tenho certeza, você também vai aquecer o seu coração com as coisas de Deus. Eu posso garantir para você que a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo passa a ter um significado diferente quando Jesus Cristo entra na sua vida. Então, o segundo desafio é esse. Você que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, que os seus olhos sejam abertos pela palavra de Deus, pelo toque do Espírito Santo, e você tenha uma experiência diferente com um Jesus Cristo vivo, com um Jesus Cristo ressurreto. Esta é a mensagem da Páscoa. Portanto, que Jesus Cristo esteja presente no nosso viver diário, mas em especial nesses dias que comemoramos a Páscoa. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Deus te abençoe. Gostaria de orar novamente com você neste momento. Deus de misericórdia, muito obrigado porque o Senhor olha para nós com amor e carinho. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que passou pelas experiências difíceis que passou. E nós lembramos da sua morte nestes dias, mas hoje em especial relembramos da sua ressurreição e do verdadeiro significado da presença do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor aqueça os nossos corações e as nossas experiências não sejam apenas fatos históricos que ficarão marcados na nossa vida como acontecimentos apenas, mas que sejam experiências vivas com o Cristo vivo. E assim, no dia a dia, possamos viver com Jesus Cristo. Que Ele tenha, de fato, esta marca significativa no nosso coração. Pai, habita os nossos corações, e se alguém hoje ainda não tem esta experiência, possa se entregar a Jesus e possa ser tocado agora por Cristo e assim ter uma nova experiência com o Cristo vivo e ressurreto. Aleluia, Jesus ressuscitou. Seja a mensagem da Páscoa na nossa família neste dia especial. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.